Fala aí, terceirão. Como é que estão vocês, pessoal? Espero que todos estejam muito bem. Joia, pessoal. Vamos então começar mais uma semana de estudos aí. E essa semana nós vamos fazer revisão aí sobre Baixa Idade Média em História. Legal? Então, quero compartilhar com vocês aí a nossa apresentação em PowerPoint que preparei para isso, para tentar ajudar na compreensão da matéria para vocês aí, tá bom, gente? Então, sempre lembro a vocês que é muito importante fazer aquelas atividades semanais. Dessas atividades dessa semana, eu peço aí a leitura, né, além de assistir a videoaula, lógico, né, também fazer a leitura das páginas 17 e 18 do Mega 1 e fazer as atividades das páginas 19 e 20. Galera, vamos fazer exercício. Podem fazer bastante exercício. Quanto mais exercício, melhores treinados vocês ficam. Assistam a videoaula e vão lá fazer os exercícios. Certo, galera? Então vamos lá. Outra coisa importante é participação no fórum. Quero vocês lá na sexta. Vamos, além de participar no fórum também, sala virtual, galera. Sexta-feira a gente pode tirar dúvidas, conversar um pouquinho. Quero vocês lá também, tá, tá joia, gente? Então, muito bem, vamos lá. Vamos falar então sobre a Baixa Idade Média. Na nossa divisão da Idade Média, estamos agora nesse segundo período dos séculos XI ao XV, a Baixa Idade Média. Gente, é importante lembrar que antes do início das Cruzadas, a sociedade feudal ela já passava por grandes transformações. Essas transformações que resultaram numa reanimação da vida urbana e também do desenvolvimento do comércio. E há uma coisa muito interessante aqui que nós vamos falar ali, que com isso, gente, com o aumento da produção agrícola, vai haver também o aumento da população. É uma questão natural e lógica. Você aumenta a produção agrícola, você tem mais comida, as pessoas conseguem viver, ter uma vida melhor, melhores condições de vida, consequentemente, vivem mais tempo, até também produzem mais filhos e o crescimento demográfico é idêntico, né? Então, há uma relação entre esse crescimento econômico e demográfico. Olha um exemplo interessante do historiador George Duby. Ele fala que a população inglesa, de 1086 a 1346, era praticamente triplicou nesse período. Tá legal, galera? Então, todo esse clima aí de progresso econômico, lógico, também vai se refletir no campo cultural, né? Vem o dinamismo de vida urbana, da atividade comercial, e a valorização de bens móveis gerava um clima de liberdade difícil de ser alcançado do modo de vida feudal. As cidades amuralhadas serviam também para proteger esse estilo de vida, evitar também a pilhagem dos bens, entre outras coisas mais. Surgiu também um novo estilo arquitetônico, que é o gótico. Esse novo estilo arquitetônico ele passou a se manifestar na construção das igrejas, como vocês veem aí, também novas correntes filosóficas que buscavam elementos da antiguidade clássica, as explicações sobre o universo e também a própria vida dos homens. O estilo gótico nós veremos daqui um pouquinho mais à frente lá, que foi uma grande característica da arquitetura da Baixa Idade Média. Bom, muito bem, gente. As cruzadas elas vão provocar uma dinamização do comércio e isso vai possibilitar o restabelecimento do contato entre comerciantes do sul da Itália e de Gênova, que são as cidades do sul da Itália, e também com Gênova e Veneza, né? Gênova e Veneza, elas vão ser as cidades, vão se tornar cidades muito importantes após o fim das cruzadas. Praticamente elas vão dominar os mares, o mar Mediterrâneo, perdão, né? E o comércio naquela região. Eles compravam dos muçulmanos, dos árabes, e traziam para a Europa nas suas embarcações e revendiam, em especial, as especiarias, mas outros produtos também, como seda, porcelana, entre outras coisas. Tá legal, galera? As rotas terrestres e fluviais também começavam a ligar as cidades do sul ao norte do continente, atravessando outras. É, essas daí. E aí, gente, o que aconteceu? No meio, no entroncamento dessas rotas, chamados de nós de trânsito, organizavam-se as feiras, chamadas feiras. Inicialmente, as feiras elas eram temporárias, tá bom? Depois elas se tornaram permanentes, onde os comerciantes do sul negociavam artigos de luxo e especiarias vinda lá do Oriente com mercadores lá do norte, tá certo, gente? Que por sua vez ofereciam em troca tecidos, madeira, que mais, mel, peixes, entre outras coisas.
As feiras, elas vão começar a ser organizadas por volta do século XI, e elas eram pequenas aglomerações, né, como a gente sabe, parecido com o que nós vemos hoje, de mercadores que vendiam, e às vezes também eles produziam algum artesanato para ser negociado, bem parecido com o que nós encontramos nos dias atuais. Mas, com a dinamização do comércio, advindo do movimento das cruzadas, essas feiras se multiplicaram e começaram a diversificar cada vez mais os seus produtos, tá bom, galera? Beleza? Aqui você vê nesse mapa as rotas comerciais, em especial aqui as marítimas, e depois as terrestres ligando o sul ao norte europeu. Bom, nesse contexto também surgem as corporações de ofício. Inicialmente, gente, as corporações eram associações de trabalhadores da mesma profissão. Por exemplo, sapateiros, no caso aqui da nossa imagem ali, tá legal? Pedreiros, entre outras coisas. E para que serviam essas corporações de ofício? Para regulamentar e qualificar o trabalho artesanal, tá? Além de exercer um controle sobre a qualidade do produto, né? Quantidade, de preço das mercadorias produzidas nas cidades. Então, essas são as corporações de ofício. O comércio, gente, vai ser estabelecido aqui e para nós, e nós vamos ver que essas corporações, elas estabelecem também uma hierarquia, uma rígida, na verdade, hierarquia. Aí você tem os três grupos, os mestres de ofício, o oficial ou companheiro e o aprendiz. O mestre de ofício é o proprietário da oficina, é o dono dos meios de produção, se a gente puder usar aqui um termo mais um pouco moderno, né? Tá certo? Então, ele é o proprietário da oficina, é o dono, né? Da oficina, dos aparelhos de fazer, tudo que ele tinha ali era dele, era do mestre de ofício, tá bom? O oficial ou companheiro, quem é esse camarada? É o trabalhador especializado em determinada atividade artesanal que recebia o salário pelo seu trabalho, podendo, de acordo com as condições do mercado, abrir a própria oficina. Esse camarada também era chamado de jornaleiro, ou seja, não é que distribui jornal, mas sim que era contratado para uma jornada específica de trabalho, especializada que ele fazia, então ele também era chamado de jornaleiro. Temos o aprendiz, que ele não recebia pelo trabalho, ele é tipo um estagiário aí sem receber nada, né? E ele é, e o que ele fazia? Ele, em média, ele durava ali de 7 a 12 anos esse aprendizado dele. E depois ele poderia, quem sabe, ser, além de contratado, mas também poderia ser também depois a sua própria oficina. Tá legal, gente? Então, é interessante aqui o papel desses aprendizes. Normalmente, essas produções elas eram familiares, normalmente, tá bom? Nessa ainda no que nós chamamos de Baixa Idade Média. Bom, outra coisa importante, gente, que a gente precisa entender aqui da Baixa Idade Média, é que, no contexto de Baixa Idade Média, nós tivemos um problema da crise do século XIV. Antes, até o século XIII, houve um crescimento, um boom populacional. E agora há um declínio da população. A população vai diminuir consideravelmente devido a esses fatores que vocês estão vendo aí, gente, né? A fome, a peste, em especial a epidemia da peste negra, e também as guerras do período, em especial nós citamos aqui a Guerra dos 100 Anos, que nós vamos estudar. A fome vem dos maus anos agrícolas, né? Os invernos foram muito chuvosos, a escassez de alimentos foi grande por causa disso, e com certeza, com isso, as populações se tornaram mais sujeitas a doenças. É nesse contexto aí, gente, que a gente percebe também o surgimento de uma grande epidemia naquela época, que foi a peste negra, né? Certamente a desnutrição das pessoas contribuem para que as pessoas tenham com menos, não tenham estejam com a imunidade baixa e acabam realmente pegando essa epidemia que foi a epidemia da peste negra. Contribui também isso, a questão da falta de higiene, que nós vamos ver daqui a pouquinho também. Essa peste negra, ela teve 3 momentos. Assusta, né, gente? Até para nós estamos passando uma pandemia aí, a gente pensa, puxa, vê a hora de terminar esse treco, né? Mas olha só esse daí, ela teve 3 momentos. Teve em 1347, 1350 até 1359, tiveram vários problemas ali, e depois de 1373 a 1375. E ela vai matar 1/3 da população europeia daquela época. Estima-se aí aproximadamente 60 milhões de pessoas.
Legal? Então, gente, lógico que o que vai facilitar muito a expansão dessa doença foi a fome a fome, né? As pessoas malnutridas, com a baixa imunidade, acabam, né, propensas à doença. Mas também a abundância de ratos e mosquitos por causa da falta de higiene. A falta de higiene era generalizada e às vezes pessoas morrendo, né, aos montões, não se havia um trato com os corpos e tudo mais. Aumenta-se os ratos e a gente vai perceber que os ratos são importantes, né, são aqueles que vão levar essa doença para várias pessoas e nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito disso. Mas o que foi essa peste negra? Peste negra foi uma epidemia, como vocês percebem aí, que começou na China, alguns dizem no Oriente, né? E depois ela foi transportada para a Europa e realmente matando quase um terço da população europeia. E nós vemos que as proporções em relação à economia, da mesma forma que nós estamos sentindo hoje, eles também tiveram naquela época, tá certo, gente? É um negócio assustador. A peste negra, ela recebeu esse nome, né? Por quê? Primeiramente, surgiu esse nome lá na Inglaterra devido às manchas escuras que formam na pele. Não tem nada a ver com racismo, mas sim por causa dessa mancha escura. É uma mancha roxa que vai ficando cada vez mais negra na pele da pessoa. Então, é um dos sintomas da peste negra. Legal? A peste negra, como é que nós vamos ver aqui que elas vão infectar os seres humanos? Veja bem, gente, os humanos, eles eram infectados pela peste negra pelas bactérias. E essas bactérias que vocês percebem ali, ela tem um hospedeiro. Olha quem é o hospedeiro? O ratinho, né? O ratatouille ali, ó. Tá vendo? Então, as pulgas no rato, o que que elas fazem? Elas sugam o sangue do rato que tem a bactéria, certo? Essa bactéria aqui infecta o ser humano com a doença da peste negra. E aí, essas pulgas vão pular, ir até os homens, e lá com os homens, elas picam os homens, e aí transmitem a doença chamada peste bubônica, ou peste negra. Legal? Então, esta foi a forma com que foi chegando para os homens. Inicialmente, alguns acreditam que vieram nas embarcações que vieram do Oriente, passando depois por vias terrestres para as outras pessoas, pela falta de cuidado com a higiene, entre outros aspectos. Legal, gente? Note, gente, aqui a proporção da peste negra, dessa grande epidemia. As partes em vermelho foram as partes mais afetadas. Notem que é mais o sul da Europa, norte da África aqui também. Então, todas essas partes são as partes mais afetadas com a peste negra. Bom, bom, é interessante que o imaginário das pessoas ficou cheio também da questão da morte, infelizmente. Hoje nós estamos vivenciando isso, as pessoas contam mortos diariamente, e um caso assustador, no nosso país chegando a 1.000 mortes por dia, por exemplo, né? E a morte foi um dos principais temas retratados naquela época, nas Iluminuras, né? Como você percebe essa daqui, tá certo? Ou também, por exemplo, nas próprias produções literárias. Olha esta oração da guerra da peste, desculpa, voltei ali, da guerra da peste e da fome, livra-nos, Senhor, é a oração nesse período de peste. Gente, então, foi isso também faz com que a população caia bastante. Outro fator foi a guerra. E a guerra principal que nós temos é a Guerra dos 100 Anos. Ela se estendeu mais de 100 anos, vocês percebem, 116. Lógico que não foi ininterrupta. Tiveram tempos de guerra e tempos de paz. Mas os tempos de guerra foram maiores do que os tempos de paz. Tá? Então, a França e a Inglaterra, elas vão estar envolvidas nessa guerra chamada Guerra dos 100 Anos. E a principal questão aqui está relacionada dizem, né, o início dessa guerra é uma questão da sucessão do trono. Mas, na verdade, tem a ver muito com uma região né, que queriam dominar na região norte ali da França. Então, essa geralmente é tida como essa a principal razão, essa disputa pela região comercial francesa do Flandres, tá bom? A vitória foi francesa na Guerra dos 100 Anos, né? E o início, como eu disse para vocês, foi nessa questão aqui sucessória. O Carlos IV, ele morre e não deixa sucessores. Existem duas possibilidades. O Filipe de Valois, que era seu parente, por meio do seu pai, do seu pai, né? E Eduardo III, que era por meio da sua avó.
Então, o que aconteceu? Baseados na lei Sélica e também no interesse dos burgueses franceses, eles lembram dessa lei Sélica e escolhem o próximo rei, dizendo que o herdeiro não pode vir da parte da mãe, então Eduardo III, que já era rei da Inglaterra, foi eliminado. Então, né, aí o que acontece? Há uma briga entre a, a Inglaterra, aproveita da situação para poder também combater e tentar obter a região ali comercial da região do Flandres e também ter o controle sobre a França. Bom, aí nesta imagem você vê uma das famosas ícones da Guerra dos 100 Anos, que foi a querida Joana d'Arc, essa mulher que foi traída e foi entregue aos ingleses, uma jovem líder francesa que liderou muitas tropas francesas e foi considerada a heroína da França, mas acabou morta na fogueira, considerada ser bruxa. Bom, a Idade Média, gente, sempre foi feita com a ideia das trevas. Mas isso foi mais pensando pelos pensadores renascentistas que trouxeram essa memória, essa ideia para nós. É uma visão bem justa, e eu digo para vocês até equivocada, gente. Se a gente pensar no esplendor da cultura medieval, que é o que nós vamos falar agora, né? Estudos filosóficos de Agostinho, Tomás de Aquino, as canções, o trovadorismo, outros poemas, as iluminuras, pinturas que temos na época, a arte, a arquitetura. Então, a cultura foi realmente bastante prolífera, né, nesse período da Idade Média. Sim, foi um tempo muito difícil. Guerras, como nós vimos, fome, peste, mas não teve estagnação cultural. Cuidado com isso. Muitas vezes se fala Idade Média, Idade das Trevas, e a gente pensa que nada aconteceu. Pelo contrário. Bom, mas olha só, gente, toda cultura é espelho do seu tempo, tá legal? E é isso que nós vemos justamente aqui, no nosso caso da Idade Média, né? O caso dele reflete justamente a religiosidade. Filósofos, literatos, artistas, nós vemos ali claramente alguns poucos cientistas centraram seus trabalhos em objetivos religiosos. A linha que separa a filosofia da teologia, por exemplo, era muito tênue, dentro do que foi chamado de escolasticismo dentro da teologia, uma linha teológica. O principal nome, Tomás de Aquino. E isso, gente, muitas vezes até confundiam a teologia com a filosofia. O que se prevalecia nesse momento era o teocentrismo cultural, né? Onde a cultura tinha como base justamente o aspecto religioso. Tá legal, gente? Então, esta era a base de tudo para eles ali, certo? A situação de caos geral que se instalou na Europa ali, também no dia a dia da sociedade, evidentemente na produção cultural do período. O temor, pessimismo, instabilidade faziam com que as pessoas buscassem no sobrenatural explicações para as dificuldades vivenciadas naqueles anos. Por exemplo, né, em relação às questões que nós acabamos de falar da epidemia, muito se voltava para a religião, certo? Nessa imagem que vocês têm aqui ao lado, nós vemos os monges copistas que tiveram um trabalho muito importante no período. Legal? Um dos filósofos mais influentes nessa época foi Santo Agostinho, o chamado doutor da Igreja. Ele é que vai sistematizar a teologia da Igreja Católica. Ele foi um homem que, desculpa, Santo Agostinho não é o que vai sistematizar, mas sim Tomás de Aquino, perdão. Mas Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles foram os grandes nomes da filosofia medieval. O Santo Agostinho, ele vai procurar justamente pegar a filosofia de Platão e procurar, através da filosofia de Platão, também explicar a teologia, tá certo? As doutrinas que a igreja defendia, com explicações até realmente vindas da filosofia, ou racionais. Na produção artística, por exemplo, nas artes plásticas, nós vemos ali sempre, né, por volta dos temas religiosos. A escultura também nós temos isso, na pintura você vai ver um destaque com a questão religiosa, a música também, tá? Surge na música o canto gregoriano, dentro inicialmente dos monastérios, depois vai se transpondo para fora das paredes dos monastérios. Então, tudo isso você percebe que tem também aqui de produção artística. Na literatura, tem o famoso trovadorismo, né? O trovadorismo, gente, com seus poemas líricos lá de exaltação da figura da mulher por cavaleiros. Nós temos também, e nesse momento aí, algo bem importante. Você vai encontrar, por exemplo, dentro
dessas canções, a Canção de Rolando, na França, o El Cid, na Espanha, temos o próprio Dom Quixote de la Mancha, né? Figuras aí, Dante Alighieri, com a Divina Comédia, homens importantes dentro da literatura desse período também. Na arquitetura, os dois principais estilos, o românico, que era o período mais da Alta Idade Média, e o gótico, do período da Baixa Idade Média. Aí você vê o exemplo das duas. Na letra A, você tem a representação do estilo gótico, igrejas mais altas, sempre apontadas para o céu, indicando a possibilidade do próprio homem tentar alcançar Deus. As românicas, não, as românicas elas eram mais fechadas, escuras, tentando especialmente trazer aqui para os homens a ideia de sofrimento. Eles precisavam sofrer, matar a sua carne para agradar a Deus. Então são diferentes estilos, onde o estilo gótico foi muito mais exaltado nesse momento. Na educação, eu quero citar para vocês aqui coisas importantes. As escolas gerais e as universidades começam a surgir. Dois currículos inicialmente, o trívio e o quadrívio, onde vocês estudavam matérias específicas, certo? E estimulava assim, estimulou-se também assim a criação de diversas universidades. Universidades na Europa começaram a surgir, a de Sevilha, Salamanca, Paris, entre outras, vão surgindo. Certo, gente? Então é isso aí. Nossa aula de hoje é esta, eu espero que vocês tenham compreendido. E qualquer coisa, galera, por favor, me procura. Um abraço.